Em nome de Jesus, nós vamos iniciar louvando e engrandecendo o seu nome. Em uma só voz, nós o exaltamos, num só coração, nós declaramos: Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Todas as nações, em povos, tribos, raças, onde reconhecer, e és o Rei da Glória. Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Pra sempre eu canto a ti esta canção, e és Rei e Senhor de tudo e de todos. Rei da glória, teu reino não tem fim, te exaltamos, princípio, meio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de todos. Tudo e de tudo. Em uma só voz, nós o exaltamos, num só coração, nós declaramos: Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Todas as nações, povos, tribos, raças, onde reconhecer, e és o Rei da Glória. Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Rei da glória, tu tens meu coração, pra sempre eu canto a ti esta canção, e és Rei e Senhor de tudo e de todos. Rei da glória, teu reino não tem fim, te exaltamos, princípio, meio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de todos, de tudo e de todos. Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem.
Senhor de tudo e de todos. Rei da glória, teu reino não tem fim. Te exaltamos, princípio, meio e fim. És Rei e Senhor De tudo e de todos. De tudo e de todos. Aleluia. Esse Deus que nós louvamos entoando o nome dele é o nosso Rei da Glória. É o Deus em que nós podemos confiar, amém? Vamos louvar assim, escudo e proteção, porque aqui nós temos liberdade para recomeçar, liberdade para continuar, liberdade para confiar e dizer que ele é o nosso Deus. Vamos louvar assim em nome de Jesus. Confiamos em ti, Senhor. Achei o amor que não me deixa só. Achei a alegria que é maior. Achei descanso para o meu coração. Achei alívio e libertação. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso És liberdade pra recomeçar, és esperança pra continuar, és meu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para ti. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer. Tua força me faz ver além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Somente nele nós podemos confiar. Somente nele nós podemos depositar a nossa confiança. Por isso exalte, glorifique o nome do Senhor. Nós temos aqui liberdade para exaltar e louvar o seu nome, Senhor. Diga assim, louva assim. Eu confio em ti. 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 Eu confio em ti.
ti eu posso confiar. Tua força me faz ver, tua força me faz ver, além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Aleluia. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Confiamos em ti, Senhor. Aleluia. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Salmos 30. Estaremos lendo alguns versos desses salmos e logo após estaremos orando ao Senhor. Damos início a este culto em nome de Jesus Cristo. Que você tenha liberdade para louvar, adorar e exaltar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, a leitura dos Salmos 30 que nos diz: Exaltar-te-ei, ó Senhor, pois tu me levantaste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não desceste ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, louvai o seu santo nome, pois a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, grandioso e poderoso és o Senhor. Agradecidos a Ti, ó Rei Jesus, a semana que o Senhor concedeu a cada um dos Teus filhos e servos, Senhor. Obrigado, Deus maravilhoso, a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome nesta manhã de sábado para louvar e glorificar ao Senhor, pois Tu és soberano. Obrigado, Rei Jesus, pela oportunidade de, junto com os Teus servos, podermos louvar ao Senhor, Te adorar, Te glorificar. Agradecer a Ti, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem concedido sobre nossas vidas. Bênçãos ou lutas ou angústias ou tribulações. O certo, Senhor Jesus, que o Senhor tem cuidado da sua igreja. O certo é que o Senhor tem cuidado, amparado o teu povo. O certo é que o Senhor tem dado bênçãos, vitórias e livramentos no nome de Jesus Cristo. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre cada um dos teus servos, cada ofertante desta semana, cada dizimista. Deus de infinita bondade e misericórdia, manifesta a cada dia o teu poder, abençoando o trabalho dos teus servos, abençoando, Deus maravilhoso, os seus lares, a sua casa, que nada venha a faltar, mas tenham sempre com abundância, Rei Jesus. Cuida de nós, que possamos também a cada dia te louvar, te adorar juntamente com o ministério de louvor nesta manhã. Usa-nos, ó Senhor, também ao transmitir a tua palavra, que ela venha falar comigo, que ela venha falar conosco, que ela venha falar com cada um que também estará assistindo essa transmissão. Manifesta a tua infinita misericórdia em nossas vidas, alcança, visita, toca naqueles que porventura estejam, Senhor Jesus, hospitalizados ou doentes, que possam ser restaurados em nome de Jesus Cristo. Derrama a tua bênção e permaneça conosco. Assim nós te pedimos, Senhor, reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar aí por um momento, irmãos? Vamos entrar no nome do Senhor. O tema deste cântico, ousado amor, ele vai dizer que o amor do nosso Deus, ele é tão impressionante, ele é infinito, que ele chega ao ponto de ser ousado, né? É tão maravilhoso quando nós falamos do amor de Cristo, que é aquele que deixa as 99
né, aos cuidados no curral e vai atrás daquela que se perdeu. E mesmo nós, em nossas falhas, em nossos delitos, o Senhor, um dia Ele se ofereceu para morrer por mim, por você, para que pudéssemos ser resgatados. Amém? Vamos louvar assim o nome dEle. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinitos do amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinitos do amor de Deus. Exalte o nome do Senhor nesta manhã. Oh, muito obrigado, Senhor, pelo teu imenso amor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinitos do amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso Comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinitos do amor de Deus. Aleluia! É impressionante, maravilhoso o seu amor, Senhor, em nossas vidas. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar.
derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Exaltado o nome do Senhor, nosso Deus. Para junto nós louvarmos, adorarmos e bendizermos ao Senhor, pois Ele é bom, a sua graça, bondade e misericórdia se renovam a cada manhã nas nossas vidas. O texto que nos foi lido então de Josué capítulo 1, versículo 9, para nós estarmos meditando sobre o tema forte e corajoso. A história humana, ela está repleta de sucessores que fracassaram, e muitos desses sucessores, eles arruinaram reinos inteiros. Só que Josué, ele não faz parte dessa lista de pessoas que sucederam um líder e acabou arruinando o reino. Josué, ele é um ótimo exemplo de uma sucessão que deu certo. A razão é que ele não se tornou líder de Israel por uma disputa de poder, ou então buscando reconhecimento e fama. Não foi por isso que Josué ele foi sucessor de Moisés. A transição de Moisés para Josué, ela foi dirigida por Deus, porque mesmo quando ainda estava vivo, Moisés ele orou a Deus pedindo um líder que pastoreasse a Israel em seu lugar. E Josué foi a resposta desta oração. Josué foi a resposta da oração que Moisés fez. O desafio de suceder um grande líder como foi Moisés era algo muito assustador. Como era Moisés em sua liderança? Moisés foi um líder incomparável. Não tinha comparações com a liderança de Moisés. A tarefa de suceder Moisés naquele ali para dirigir, para ser líder do povo de Israel, então era muito difícil para Josué. Era exatamente por isso que muito tempo antes de enviá-lo à missão, Deus precisou primeiramente tratar pessoalmente de Josué. Primeiramente Deus tratou dele, Deus tratou de seu coração. Foi por isso que Deus precisou falar aos seus ouvidos: seja forte e corajoso. Se nós verificarmos, irmãos, a convocação de Josué, o livro de Josué, ele começa descrevendo a morte de Moisés. Como que pode então uma liderança estar começando desse jeito? O líder que era responsável por conduzir o povo da escravidão à liberdade, do Egito até a entrada da terra de Canaã, aquele líder que havia tirado o povo do Egito, o livro de Josué ele vem falando sobre a morte desse líder. Ele começa falando justamente sobre isso. O livro de Josué, ele se inicia quando termina aqui o livro de Deuteronômio, que vem falando sobre as conquistas de Israel.
Trata-se então de um período de transição, uma transição de uma liderança para uma outra liderança, a transição de um líder para um outro líder, e o povo, eles precisavam de um novo líder, porque Moisés não estava mais com eles. O mesmo Deus que havia falado com Moisés era o mesmo Deus que agora estaria falando com Josué. O mesmo Deus que havia falado com Moisés era o mesmo Deus que agora falava com Josué. Segundo a narrativa bíblica, Deus falou a Josué, filho de Num, conforme nos diz o relato bíblico, servidor de Moisés. Josué, ele ouviria essa voz do Senhor e transmitiria tudo aquilo que Deus falasse a ele estaria transmitindo ao povo. Tudo que Deus falasse a ele estaria transmitindo a Israel, ele falaria para Israel. Interessante é que Josué, ele não seria um líder segundo a sua vontade, ele não estaria na liderança do povo conforme a sua vontade, mas segundo a vontade de Deus. Porque Josué havia sido uma resposta de uma oração. Ele estaria ali, ele havia sido preparado. Josué havia sido preparado para aquele momento de liderança. Josué havia sido preparado para ser o sucessor de Moisés. Porque Josué, ele esteve com Moisés, Josué, ele presenciou a liderança de Moisés. Josué foi o aprendiz de Moisés quando estava no deserto. Josué esteve junto quando chefiou o exército israelita, um exército que foi escolhido pelo próprio Deus. Josué, ele tinha experiência. Josué tinha alcançado experiência. Josué havia sido capacitado espiritualmente para a tarefa de conduzir o povo de Israel para a continuidade daquele caminho, para conquistar aquela terra. Moisés não conquistou a terra junto com o povo, junto com Israel. Aquela liderança havia sido passada para outro momento, porque o momento de Moisés havia chegado. O momento de Moisés estava chegando ao fim porque ele era morto. É aquilo que nos diz a palavra: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora. Precisava ser passado o bastão da liderança. Aquele bastão de liderança que por muito tempo ficou com Moisés, tinha que ser passado agora para outra pessoa. E Josué, ele não podia mais ficar passivo, ele não podia mais ficar parado, ele não podia mais ficar parado e vendo as coisas acontecerem. Ele precisava assumir o posto que era de Moisés. Ele precisava assumir o posto agora da liderança. Ele precisava agora assumir o posto de ser líder de uma nação, de conduzir aquele povo para a conquista da terra de Canaã, porque Moisés não estava mais ali com eles. E como que ficaria aquele povo se não tivesse outro líder? Como que ficaria toda aquela conquista? Provavelmente ficaria parada por muito tempo, até que surgisse um novo líder. Mas como que isso vem ao coração de Josué? Sabendo da liderança que Moisés tinha, a influência que Moisés tinha sobre o povo, a liderança que Moisés tinha sobre os líderes, a liderança que Moisés exercia sobre todo aquele povo de Israel. Não deve ter sido fácil para Josué. Talvez ele tenha pensado: e agora o que eu vou fazer? Eu não tenho Moisés agora para conversar, eu não tenho Moisés para pegar conselho, eu não tenho Moisés para consultar algum conselho, ele não está mais aqui, tem que ser eu. E Deus então fala: seja forte e corajoso. A incumbência agora de liderar estava com Josué. Não tinha Moisés mais para continuar ali. Após conclamar a Josué como líder para assumir o papel que pertencia a Moisés, Deus deixa claro que aquela missão envolvia liderar o povo na conquista de Canaã. Não era uma liderança simples, não era uma liderança superficial, era uma liderança árdua, era uma liderança difícil, era uma liderança que iria exigir muita da experiência que Josué teve quando ele estava junto com Moisés. A palavra vai dizer assim: dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo. Interessante que lá atrás com Moisés eles já tinham passado um mar, e agora ali com Josué eles tinham que passar o Jordão, e todo aquele povo, todos os filhos de Israel. Moisés, ele tinha conduzido o povo até a entrada da terra prometida, mas não entraram. Moisés conduziu o povo até uma determinada parte do caminho.
até um determinado local. Podemos dizer que ele chegou até aqui, ali, ó, passando essa porta aqui, lá do outro lado é a terra prometida. Moisés não foi para lá. Moisés chega com o povo e para aqui. Josué tinha que pegar o povo daqui e levar lá para o outro lado, para conquistar a terra. E não era simplesmente, irmãos, sair daquele ponto que eles estavam, chegar na outra terra e já começar a montar as suas tendas, já começar a colocar o gado para pastar, já colocar as ovelhas para pastar, já colocar as crianças para correr, para brincar de um lado para o outro. Tinha pessoas que moravam naquele lugar. Era um lugar que precisava ser conquistado. Josué deveria liderar aquele povo, Israel, nas batalhas. Aquilo ali não seria dado para eles, digamos assim, gratuitamente. Era uma batalha que eles teriam. Josué deveria... Naquelas terras de Canaã, Josué, ele seria um comandante. Ele estaria indo à frente do povo, mas não no seu nome. Ele estaria liderando o povo em nome de Deus. Além disso, aquela missão de Josué consistia também em estar guiando espiritualmente o povo de Israel. Não era apenas liderar simplesmente para conquistar a terra ou simplesmente para uma batalha, mas tinha ali uma liderança espiritual. Olha como era a responsabilidade de Josué. Ele não seria apenas um guerreiro, ele não seria apenas um general, mas ele seria o pastor dos israelitas. Era uma forma diferenciada de ser ali um líder. O Senhor incumbiu para ele uma missão dizendo: não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Josué capítulo 1, versículo 8. Olha o que Deus está falando aqui para Josué. Fala assim: Josué, você vai ser o líder desse povo, você não vai ser apenas o general, você não vai ser apenas o comandante, você não vai ser apenas o líder, mas você vai ter que ensinar a palavra minha a este povo. Você vai ter que estar conduzindo este povo. O seu exemplo para este povo vai ser muito importante. Cuidado onde você vai colocar o teu pé, olha onde você vai andar, porque você vai ser o exemplo dele. Medita na lei, obedece à lei, conduza Israel na minha submissão. Era essa a missão que estava aqui nas mãos de Josué. Interessante que essa mesma ordem de estar ensinando a palavra de Deus, ela permanece registrada em 1 Timóteo no capítulo 4, versículo 11, que nos diz o seguinte: manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, persiste em exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. O mesmo recado que foi dado lá atrás, continua sendo passado para nós hoje, para ensinarmos e continuarmos ensinando, exortando, lendo, estudando a palavra de Deus. Depois daquela convocação, tem o encorajamento de Deus para Josué. Depois dele ser convocado, deveria ser ali estabelecida a sua missão, o que Josué deveria fazer. Como que Deus passou então a estar encorajando Josué? Porque se nós verificarmos aqui o relato que Deus fala ser forte e corajoso, está encorajando, no mínimo ele ficou desanimado. No mínimo aqui ele ficou preocupado com tamanha missão que estaria ali sobre sua responsabilidade. Era difícil, irmãos, era muito difícil, imagina. Os irmãos conhecem a história bíblica. Quando Moisés é chamado, quando ele, da maneira que ele conduz o povo para sair do Egito, e Josué deveria ser o sucessor de Moisés. Era muito difícil ser sucessor de Moisés. Mas Deus começa a tratar do coração desse novo líder, fazendo-lhe a seguinte promessa: todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado.
versículo 3 de Josué capítulo 1. Está aqui registrado na Bíblia. Todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado da mesma forma que eu prometi a Moisés. Já haviam se passado alguns anos. O que Deus está falando aqui para Josué é o seguinte: Josué, você lembra, alguns anos atrás, quando você veio espiar a terra? Lembra aquela terra que veio você e mais 11 jovens, mais 11 pessoas a estarem espiando a terra? O que vai acontecer agora, Josué, é que vai se cumprir. A terra que vocês vieram espiar há uns 10 anos atrás, é a terra que você vai conquistar agora. É a terra que está agora com esse povo na sua responsabilidade, na sua liderança. A promessa que foi feita a Abraão agora, ela estaria se cumprindo. Deus está aqui certificando a Josué que a vitória era certa. Deus está dando aqui a palavra para Josué que a conquista era certa, que não tinha como dar errado, que não tinha como eles entrarem naquela terra e serem derrotados, porque havia sido feita uma promessa há anos, lá atrás. Josué, ele havia olhado uma terra que ele trata, quando ele vai espionar a terra, ele retorna e fala para Moisés: Moisés, realmente a terra é produtiva, é terra que emana leite e mel, os cachos de uva são gigantescos, as frutas, tudo que planta nessa terra o povo colhe, é impossível uma pessoa pegar um cacho de banana sozinho, porque a fruta ali, a terra é muito boa, é terra produtiva. Deus está falando agora para Josué: aquilo que você viu anos atrás, é a terra que agora vocês vão conquistar. Só que você precisa estar liderando este povo. Mas Deus concede ainda, Deus fala garantiu que estaria ao lado dele. Da mesma forma que ele esteja com Moisés, olha o que ele fala no versículo 5: como fui com Moisés, assim serei contigo, eu não vou te deixar e não vou te desamparar. É palavra de encorajamento que Deus está falando aqui para Josué. Quantas vezes, algumas vezes, talvez a gente fique desanimado, a gente fica abatido. Talvez eu não vou, mas Senhor, eu não vou mais conquistar a bênção. Senhor, o negócio está demorando. Senhor, a luta está muito forte. Senhor, a luta está muito grande. Senhor, o fardo está muito pesado. Mas Deus está falando: eu vou estar com você. Eu vou estar contigo da mesma forma que eu estive com Moisés. É isso que Deus está falando aqui para Josué. É isso que Ele fala para nós, irmãos. Da mesma forma que eu estive com Moisés, da mesma forma que eu estive com Josué, eu vou estar contigo. Não precisa ficar abatido, não precisa ficar desanimado. Mas pastor, os tempos mudam. É claro que os tempos mudam. Os tempos mudam, as gerações passam, vêm outros líderes, vem outra sucessão de líderes, mas Deus permanece o mesmo. Deus permanece sendo o mesmo Deus. Passa uma geração de liderança, vem outra liderança, vem outro sucessor, mas Deus continua sendo o mesmo. Ele está dizendo que ele estaria com Josué da mesma forma que ele esteve com Moisés. Ele está dizendo que ele vai estar contigo, ele vai estar comigo, ele vai estar conosco, da mesma forma que ele esteve com Moisés, da mesma forma que ele esteve com Josué, ele está conosco, porque ele não muda. Ele é o mesmo Deus, ele continua sendo o mesmo Deus. Ele está dizendo para você da mesma forma: seja forte e corajoso. Não desanime, se anime, encontre forças. Essa expressão, seja forte e corajoso, ela aparece pelo menos 4 vezes no capítulo 1 de Josué. Não é apenas uma vez que está dizendo seja forte e corajoso, tem uma insistência. Aparece pelo menos 4 vezes no capítulo 1. Sabe o que parece aqui para nós? Aparece como a imagem de um general que está despertando para que o seu soldado, para que o seu guerreiro ele tenha força, para que ele tenha ousadia, para que ele tenha coragem, para que ele tenha ânimo diante de um exército, de um inimigo. É essa a imagem que nós vemos aqui de Deus falando para Josué. Seja forte e corajoso que eu estou contigo, seja forte e corajoso que eu vou te capacitar, seja forte e corajoso porque eu sou o teu sustento, seja forte e corajoso, não temes, seja forte e corajoso, não te espante, porque eu vou estar com você aonde quer que você andar. E esse mesmo ânimo ele é concedido hoje àqueles que têm o Senhor em suas vidas. Duvida? Dá uma olhada em
em Mateus capítulo 28. Olha o que diz Mateus. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dado, e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quem falou isso? Não foi um ser humano qualquer. Não foi um herói da fé. Não foi aqui De quem foi essa palavra? Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Não importa a luta, problema, tribulação, tempestade, chuva, vendaval, vento calmo, ou vento que joga a gente para o lado, não importa, eu estou convosco todos os dias. É isso que nos diz a palavra do nosso Deus, é isso que Jesus estava dizendo, é isso que Ele continua falando. Todo dia Ele está comigo, todo dia Ele está contigo, todo dia Ele está com você. Todos os dias Ele está conosco. Após ser convocado, Josué, ele recebeu a missão, ele foi encorajado, ele responde à obediência com o Senhor, ele assume o seu posto. Ele assume o posto como sucessor de Moisés, ele está agora renovado, encorajado, ele encoraja agora o povo para estar conquistando também a terra prometida. Ele começa a passar pelo meio do arraial, ele começa a falar ao povo, ele começa a ordenar o povo, dizendo: juntem comida, provei-vos de comida, porque dentro de 3 dias, ele dá prazo, irmãos. Olha como estava agora a confiança de Josué. Guarda comida, ajuntem comida, que dentro de 3 dias nós vamos passar este Jordão. Nós vamos entrar na terra que o Senhor nos tem dado. Nós vamos entrar na terra que o Senhor prometeu, nós vamos possuir essa terra. Josué começa a replicar ao povo por meio dos seus príncipes, ele começa a passar em todo aquele arraial de Israel. E começa agora a encorajar o povo. Ele começa a falar para os seus sublíderes: nós vamos conquistar essa terra. A mesma mensagem que Deus havia dado para Josué, Ele estava dando agora para o povo. Ele estava falando uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra de confiança, uma palavra de autoridade, uma palavra que eles iriam conquistar. Josué estava animando aquele povo. Estava encorajando aquele povo que eles iriam conquistar aquilo que Deus havia prometido. Eles não estariam chegando até aquele lugar para morrer na beira daquele rio, mas ele estava falando: nós vamos vencer, nós vamos conquistar, porque Deus, Ele continua conosco. Deus, Ele está conosco, Deus sempre esteve conosco. Era isso que Josué começou a gritar, a falar no meio daquele povo, no meio daquele arraial. Possivelmente, talvez ele tenha falado: Moisés não está mais aqui, mas Deus continua aqui. Moisés não está mais aqui, mas o Senhor Deus continua aqui. Moisés não está mais conosco, mas Deus continua conosco. Olha a forma como Josué vai falando para aquele povo. As promessas de Deus, elas não deixam inválida, elas não invalidam o esforço do povo. Mas o povo tinha que agir. Com a bênção de Deus, Israel, eles tinham que prover o mantimento, eles tinham que passar o Jordão, eles tinham que conquistar a terra. A soberania de Deus, ela de maneira alguma, ela ia anular o mérito humano, mas eles tinham que fazer, eles tinham que agir, eles tinham que atuar. Não ia adiantar nada ficar parado, lamentando a morte de Moisés por muitos anos. Não adianta nós ficarmos lamentando, irmãos. Não adianta ficarmos todo dia lamentando por causa de que teve uma perda. Não adianta ficarmos lamentando porque perdemos hoje. Não adianta ficarmos lamentando por coisas do passado. O que a palavra está dizendo é o seguinte: seja forte e corajoso, levante a cabeça. Levante a cabeça, porque Deus permanece contigo. Ele permanece conosco. É somente com o seu poder que toda a missão ela é eficaz. É somente com o poder de Deus que nós conquistamos terreno. Mas todavia isso precisa de empenho, toda missão precisa de empenho. A gente não conquista nada se nós ficarmos parados. Se o diácono Jonas não tirar esse violão do lugar, ele vai permanecer ali, vai permanecer parado. Mas por quê? Porque ele não tem perna. Ele tem ali o braço, né? É braço o nome daquilo para tocar? Então ele tem o braço, mas o braço não abraça, não é isso?
Se o irmão não chegar ali e não pegar e não tocar, mas tem que ter o quê? Ele tem que sair do lugar dele e vir aqui para que o instrumento, ele começa a passar os dedos ali para que saia o som. Um instrumento precisa ser usado. Para sair o som, tem que chegar lá no instrumento e tocá-lo, tem que tocar nele, tem que passar os dedos naquela corda. Para que o instrumento saia o som, para que nós possamos louvar ao Senhor, alguém tem que tocar no instrumento. Meu irmão, deixa Deus tocar em você como instrumento de Deus. Permita que você seja tocado pelo Espírito Santo e seja instrumento de Deus. Não permita-se ficar parado no canto, mas permita-se que você seja tocado pelo Senhor. A graça de Deus, ela extingue o mérito humano, mas como nós falamos hoje, a fé e a obra, elas andam lado a lado. Fé e obra caminham lado a lado. Dessa forma, Josué encorajou todo o povo a confiar em Deus e a obedecer. E todo o povo, então, de Israel, eles deveriam estar unidos num único propósito, que era o propósito de conquistar a terra. É por isso que Josué, ele começa a exortar o povo à obediência, é por isso que ele fala a tribo de Ruben, é por isso que ele fala a tribo de Gaden, e é por isso que ele fala a meia tribo de Manassés, que eles já haviam recebido ali a porção deles antes do rio Jordão, mas ele fala assim, ó, nós vamos passar este rio e vocês vão lá conosco. Não é pelo fato de vocês já terem recebido a herança de vocês aqui, que vocês vão abandonar os seus irmãos, vocês vão conosco. E eles falam, nós vamos. Nós já temos a nossa porção da herança, mas nós vamos batalhar junto com os nossos irmãos, porque eles estavam unidos num único propósito. Eles queriam ajudar os irmãos deles a conquistarem a porção de terra deles. A lição que nós vemos aqui é a comunhão do povo de Deus é essencial para alcançar vitórias. Nós precisamos ter união para nós alcançarmos vitórias. As duas tribos e meia, eles responderam de forma positiva para Josué. Tudo que você nos ordenou, nós faremos. É isso que a tribo fala aqui para Josué, porque isso era essencial, era fundamental para que o povo saísse vitorioso. Nós queremos ser vitoriosos, nós temos que nos unir. Nós queremos ser vitoriosos, nós temos que estar unidos em oração. Nós queremos ser vitoriosos, nós temos que estar unidos em uma só voz, em um só clamor, em adorar um único Deus Todo-Poderoso. Nós queremos vencer, irmão, nós temos que cantar. O grupo de louvor está cantando, cante com o grupo de louvor. O grupo está cantando, você não quer cantar, então fique aí em silêncio orando, mas glorifica a Deus. Exalte ao Senhor, está com vontade de levantar a mão, levante a mão, e não olhe torto para aquele que está levantando, ou para aquele que está dançando, ou para aquele que está balançando os braços, mas adore. Nós temos que estar unidos em louvor, em comunhão e adoração. Nós temos que estar unidos num único propósito de igreja. Da mesma forma que Josué liderou aquele povo em união, em unidade, para poderem conquistar a terra. Assim como Josué assumiu o posto de Moisés, ele recebeu a bênção de Deus e o respeito de todo o povo. Era um líder diferenciado. A história, ela nos mostra a importância do chamado de Josué. Não foi somente Josué e o povo de Israel que receberam a missão na parte de Deus. Na verdade, nós vemos de Gênesis a Apocalipse, Deus envia os seus servos para desempenhar funções variadas, que contribuam para um propósito maior de salvar pessoas. Olha o que a Bíblia fala, a Bíblia enviou Abraão, a Bíblia enviou Moisés, enviou Josué, a Bíblia enviou a Jonas, a Bíblia enviou a mim, a Bíblia enviou você. Jesus enviou você, Jesus nos enviou para pregar o Evangelho. Ele enviou a Paulo, ele nos enviou, irmãos. E enviou e está enviando tantos outros cristãos para nós fazermos a sua obra, para proclamarmos o reino de Deus. Josué deveria ali com aquele povo de Israel conquistar a terra prometida. Quantos cristãos que não foram vocacionados para ser sal, quantos cristãos que não foram vocacionados para ser luz no mundo. Quanto de nós não fomos chamados para ser sal e luz ali do lado da nossa casa, para o nosso vizinho, no nosso trabalho, no nosso emprego, aonde nós fomos colocados? Quanto de nós não fomos chamados para fazermos a diferença na vida de muitas pessoas? Através do nosso exemplo, através das obras, através para nós evangelizarmos, para nós fazermos novos discípulos. Nós somos chamados para isso, vocacionados para isso. Pode ser que neste momento
você que nos assiste através desse vídeo, você possa estar agora refletindo na sua vida. Possa estar refletindo agora no seu passado, possa estar refletindo agora nos seus fracassos, possa estar agora analisando que a sua vida continua do mesmo jeito. A sua vida continua na mesma rotina, sobre as mesmas opressões, sobre as mesmas tentações, sobre aquela mesma vida cansativa que tem causado tanto desânimo. É hora de mudança, é hora de mudar. Porém, nessa hora eu quero te dizer que não existe nada na sua vida que não seja relevante para Deus. Porque Deus tem olhado para você todo dia. Ele tem olhado para o seu coração, para a sua vida o tempo todo. E não há nada na sua vida que Ele não possa tocar, que Ele não possa mudar, que Ele não possa cuidar, porque o Senhor é nosso Deus, Ele está aqui, Ele está aí, Ele está perto de você, Ele está ao seu lado, Ele está pronto para te ajudar. Todo dia, todo o tempo, Ele está pronto para nos ajudar. Ele continua ao nosso lado o tempo todo, mesmo no momento de aflição. Olha o que nos diz João 10, verso 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Esse texto de Josué capítulo 1, versículo 9 diz, não foi eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não foi uma pessoa qualquer que falou para Josué, não foi eu que te ordenei, seja forte e corajoso. Meu irmão, ouça nessa manhã, seja forte e corajoso. Não se apavore, não fique apavorado, não fique desanimado, pois o Senhor teu Deus, Ele vai estar com você, por onde quer que você andar, por onde quer que você for. Nessa passagem bíblica, quando Deus está falando com Josué, da mesma forma que Ele falou com Josué, Ele quer falar comigo, Ele quer falar contigo, Ele quer falar com você. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Assim como Deus conhecia a história de Josué. Deus conhecia o seu coração. Ele sabia dos seus limites. Ele sabia das suas vontades, Ele sabia dos seus desejos. Deus sabia dos medos de Josué. Imagina ser o sucessor de Moisés. Eu quero dizer para você que Ele também conhece a sua história. Deus conhece a tua história, Ele conhece a sua vida, Ele conhece os seus sentimentos, Ele sabe dos seus medos, Ele sabe dos problemas, Ele sabe das dificuldades, Ele sabe aquilo que te impede de orar, Ele sabe aquilo que nos impede de vir à igreja, Ele sabe aquilo que muitas vezes nos impede de fazer a obra, Ele nos conhece. Da mesma forma que Ele conhecia Josué, Ele nos conhece. O Salmo 139 nos diz isso, que Ele nos conhece todos os dias. Para onde quer que nós iremos, para onde nós iremos fugir, para onde que nós iremos correr. Mas preste atenção num detalhe. Observe que neste versículo, que Deus está dizendo para Josué, seja forte e corajoso. Ele não está dizendo seja corajoso e forte. Não foi isso que Deus falou para Josué, seja corajoso e forte. Ele falou, seja forte e corajoso. Nesse versículo, o Senhor aqui, Ele deu uma importância à força. Ele fala sobre a importância da força. Uma pessoa, ela precisa ter força para ser corajosa. E quando Ele fala assim, seja forte, Ele não está falando, opa, e agora? Eu preciso ir para a academia, eu preciso me fortalecer, eu preciso ficar bombado, eu preciso ficar malhado, eu preciso ficar sarado, eu preciso começar a pegar peso, eu preciso fortalecer o meu bíceps, o meu tórax. Não é isso que o Senhor está dizendo aqui. Ele está tratando de força de uma outra forma. Ele não está falando seja forte e corajoso no intelecto, Ele não está falando aqui em outros fatores. O que Ele está dizendo é o seguinte, quando você se render a Ele, quando nós nos rendemos a Deus, Ele estende as suas mãos. É isso que Ele está dizendo para você ser forte e corajoso. Ele está dizendo, se renda a mim, que eu vou estender as minhas mãos para você. Eu vou tirar a dor, eu vou tirar a luta, eu vou tirar o peso, eu vou tirar o fardo, eu vou tirar os maus pensamentos, eu vou tirar a dor, eu vou tirar a tristeza, eu vou tirar o desânimo. Seja forte e corajoso, se renda a mim. Deixa eu invadir o seu coração, deixa eu morar em seu coração, deixa eu morar em sua vida, deixa eu fazer parte da sua vida.
lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, Vem me incendiar. apareça, que o teu nome cresça, enche Esse lugar, enche esse lugar. apareça, que o teu nome cresça, vem me Incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus, essa casa essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Aleluia. Que esta casa, este templo do Espírito Santo, possa cada dia dar morada a Ele. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus, agradecidos ao Senhor, a oportunidade que Ele nos concedeu nesta manhã, que tenhamos uma continuidade de sábado maravilhosa em nome de Jesus Cristo. Pai, obrigado, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela oportunidade que nos concedeste, pela tua infinita misericórdia, Senhor. Leva os Teus servos em paz aos seus lares, ó Rei Jesus, que tenhamos um sábado maravilhoso em nome de Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus.